vamos lá. Transferência de unção. Esqueça tudo que você tem ouvido aí, que afirmam que a pregação da transferência de unção é heresia. Quando eles vão mencionar, eles sequer sabem os textos bíblicos da transferência de unção. Então, o que eu quero? Eu quero que você hoje tenha inteligência, honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? Não é porque você gosta de mim. Deixa eu te falar, eu vim aqui para você gostar de mim. Eu quero que você goste de mim, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim para pregar. Eu quero que você seja meu amigo, mas não vim para isso. Eu vim para pregar. E por que eu estou falando isso? Para apelar para a sua honestidade intelectual. Tem gente que, ainda que seja provado para ele na Bíblia, ele mantém a estupidez, mesmo sendo comprovado, ele mantém a teimosia intelectual. O nome disso na teologia é desonestidade intelectual. Então as pessoas, e desonestidade intelectual é grave. Por exemplo, os tradicionais, não é que eles pregam coisas erradas, não é que eles pregam coisas incorretas, eles pregam coisas incompletas. Então esse tema, muito mais quando os pregadores de unção, pregadores do Espírito Santo vão pregar, nós somos atacados de forma desonesta, porque os irmãos nem se deram ao trabalho de se debruçar em cima do ensino. Então vamos lá, fala assim para mim: vou te dar, pastor, vou te dar a você a chance de me provar o contrário. Vamos começar o texto. Não desprezes o dom que há em ti. Como é que esse dom foi dado? Por profecia e com imposição? Oxe, qual é o nome disso? Alguém pode me dar outro nome que eu não sei. Nós estamos falando que o dom que Timóteo recebeu, ele recebeu com a imposição de mãos de Paulo. E aí, no outro texto, o apóstolo Paulo também reafirma: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pode pôr o nome que você quiser, ainda assim vai ser transferência. O problema é que a palavra transferência nos assusta, que passa a ideia seguinte: transferir algo da minha conta para outra, fica sendo na minha conta. Mas na Bíblia Sagrada a palavra é outra, é compartilhamento. É a ideia do repost da internet. Fica comigo e fica com um monte de gente também. Agora, irmãos, eu estou convicto que unção e dons do Espírito não só podem, como devem ser transferidos. O grande problema é que alguns homens de Deus, cheios de unção, e que usam os dons e unção que lhe foi dado, fazem isso para sua autopromoção. Quem não crê em transferência de unção, na maioria das vezes são irmãos que querem reter só para eles aquilo que Deus deu. Todo homem e mulher de Deus, cheio de unção e dom, deve se preocupar logo em repassar, em compartilhar e transferir, se não encerra nele. Nós não somos uma barragem, nós somos uma ponte. Eu sei também que existe um sem número de pessoas que não conhecem nada sobre transferência de unção e dons. Alguns não concordam e até trabalham e pregam contra, mas quero me dedicar agora a analisar as bases do tema para a gente aprender. Nós vamos começar em Hebreus, no capítulo 6,
dos versos de 1 a 3. Hebreus 6, versículo 1 e 3. O texto está assim: por isso, deixando os rudimentos das doutrinas de Cristo, prossigamos até a perfeição. E aí o autor diz assim: não lançando de novo, não jogando fora, não desperdiçando, jogando fora, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos, no plural, batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. O apóstolo Paulo está dizendo que se a sua igreja tem cara de igreja, jeito de igreja, registro de igreja, e não tem esses 6 fundamentos, não é igreja. E ele cita esses fundamentos, sobre os quais a igreja está construída. Os fundamentos são, no texto bíblico, arrependimento, fé em Deus, batismos, porque nós temos vários batismos na Bíblia: batismo com água, batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e por aí vai. Batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Dentro dessas 6 doutrinas, tem uma que parece que é pequena, mas está no meio das 6. Qual que é? Qual que é? Olhando ali o texto, qual seria? Imposição das mãos. Para que você impõe as mãos de uma pessoa, se não para lhe transferir unção, cura, poder, graça, milagre? Você põe a mão na cabeça da pessoa para fazer o quê? Se você tem uma unção e você impõe a mão na cabeça de alguém, você está colocando as mãos para transferência. Senão não precisa colocar a mão. Se você não tem algo para dar espiritualmente, não coloca a mão na cabeça da pessoa. A imposição de mãos, ela está na Bíblia como um fundamento extremamente sério e necessário. Tão sério que faz parte das doutrinas, as 6 doutrinas elementares da nossa fé, gente. Ela aqui está em mesmo pé de igualdade, a imposição de mãos, com arrependimento, com fé em Deus, com os batismos, com a escatologia, que é o juízo eterno, e com a teologia da ressurreição de mortos. Agora, você olha essas 6 doutrinas aqui, a gente passa por cima daquilo que a gente entende o que é imposição de mãos. Agora vamos lá. A Bíblia nos mostra claramente, de forma vétero e de forma neotestamentária, os princípios para recebermos um tipo de unção. Antes de continuar, eu posso afirmar: unção não morre. Todos os homens de unção foram, e a unção ficou. O Wesley não levou a unção dele embora. A unção só tem um dono. Elias foi, a capa caiu. O céu não precisa de unção. A unção foi feita para quê? Alguém se lembra? Quebrar o jugo. A unção na Bíblia, ela é feita para desempenhar um chamado, uma ordem específica. Para Deus, a unção, além de desempenhar uma função de quebrar o jugo, ela serve como um crachá no peito do ungido. Olha o que diz a Bíblia: fique em Jerusalém até que seja revestido de unção, de poder. Sem esse crachá, você não tem autorização para desempenhar e trabalhar em nome de Deus. O ungido é aquele crente, aquela pessoa capacitada por Deus. Agora, tem muitos tipos de unção. A Bíblia fala de unção de sabedoria, unção de cura, unção de libertação, tem um monte. E a partir do momento
que esses homens partem, a unção deles permanece. E é essa unção, não só dos que partem, mas é esse tipo de unção que o servo de Deus tem a responsabilidade em transferir para o povo de Deus. E é essa transferência que você presta atenção para você saber como receber uma unção específica. Primeiro a gente começa pela palavra transferir no original. A palavra transferir do latim é impartire, que quer dizer repartir ou compartilhar. Por isso que o nosso português não é muito feliz com a palavra transferir. É que a palavra para transferência nos outros idiomas tem um outro significado no nosso. Por exemplo, em espanhol, impartição. Em inglês, impartation. Se a gente fosse traduzir na risca, seria impartição. Impartição para nós é outra coisa. Talvez ela faria até mais sentido, mas a gente não pode usar essa palavra, que ela tem um significado diferente. Então a gente usa o termo compartilhar ou transferir unção. E a unção, irmãos, ela vem de duas maneiras. Imposição de mãos sobre quem já possui a unção. E detalhe, quem impõe as mãos sobre você, ele não transfere só a unção que ele tem. Ele transfere unção. Você entendeu o que eu disse? 99% dos homens e mulheres de Deus cheios de unção estão mortos, mas a unção deles não. Isso vem na sua cabeça o quê? Eu estava orando no quartinho de John Wesley, onde ele orava 4, 5 horas por dia, e eu disse: Senhor, John Wesley morreu, eu estou aqui. Billy Graham morreu, eu estou aqui. Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley e a Billy Graham. Sabe o que eu ouvi? Dê a mim o que John Wesley e Billy Graham me davam. Tem muita gente que quer a unção que a gente tem, mas não está nem um pouco disposto a pagar o preço. Primeiro que quero deixar claro que eu não transfiro o processo. O que eu levei para chegar até aqui, eu não posso transferir para você o resultado disso. Talvez para os meus filhos. A gente transfere unção e não processo. Você vai ter que pagar seu preço. Está claro para os irmãos? Porque tem gente, quando ele recebe a unção, ele logo imagina que ele vai amanhã já é igualzinho você. Você pode até ter o mesmo nível de unção, mas não o mesmo nível de colheita. Você não pode colher a minha colheita. O único na Bíblia que colhe a minha colheita são meus filhos. Eles literalmente não precisam plantar. Eles só herdam. Mas você não. Você tem que ter o seu processo. Amém? Então, a primeira maneira de receber a unção de alguém é através da imposição de mãos. E a segunda é através de uma vida intensa de oração e jejum. Agora, eu quero analisar com você aqui o princípio da transferência de unção no Velho Testamento e o princípio da transferência de unção no Novo Testamento. No Velho Testamento, eu vou começar em Números, do capítulo 11, no verso 16 e 18. Lembra quando eu mencionei isso ontem? Mas agora vamos analisar com um pouquinho mais de detalhes. O texto começa assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajuntai-me 70 homens dos anciãos do Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais. Os trará perante a tenda da congregação, e ali estarão contigo. Então vamos entender o seguinte: Deus falou: Moisés, me traz 70 líderes do meio de 2 milhões e coloca dentro da tenda do tabernáculo. Põe ali
olha para quê? O texto continua. Então, vamos ler? Então, eu descerei e falarei contigo. Agora, olha isso, gente. E tirarei do Espírito que está sobre ti e colocarei sobre eles. E então você não levará a carga do povo sozinho, e eles te ajudarão. Olha que coisa poderosa. Me dê um outro nome para isso. Não tem. Deus está dizendo, vou tirar, Moisés, a mesma unção que você tem, e a Bíblia chama isso de Espírito. Não é zoe, não é bio, não é psique. É a maneira bíblica que Deus também chamava de dons espirituais. Espírito de cura. Então, por exemplo, a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus não são 7 divindades. São 7 atributos do Espírito Santo, que são chamados de Espírito. Já vou te mostrar. O texto ali diz que Deus iria tirar do Espírito que estava em Moisés. Iria colocar sobre os 70. Essa é a promessa. Será? Onde é que nós vamos encontrar um texto que mostra, então, como que foi esse processo de transferência? Como é que foi esse processo de Deus tirando do Espírito que estava sobre Moisés e transferindo para os 70? Onde é que a gente encontra? Deuteronômio 34, no versículo 9. Gente, aqui você vai ter uma prova irrefutável. Olha o que diz o texto. Josué, filho de Num, foi cheio do. Então, qual é o Espírito que ele transferiu lá atrás? Qual que era? Um dom. E aí vamos ver, presta atenção. Do meio dos 70, tinha um que se tornou herdeiro espiritual de Moisés. E olha o que diz o texto. Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Leia o resto. Porque Moisés tinha colocado suas mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvidos a Josué, porque eles perceberam que houve uma transferência de unção sobre Josué. Então eles olharam e diz ali, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles olharam e viu que Josué estava debaixo da mesma unção, do mesmo espírito profético de Moisés. Me dê outro nome. Ou então me ensina a pregar isso aí sem ser desse jeito. Como é que você interpretaria isso aqui? Não tem. O que o texto está dizendo, a partir de Números, põe 70 homens aqui, e eu vou tirar do espírito que está sobre você e transferir para eles. Quando chega em Deuteronômio, diz que Josué era um dos 70, e Deus tirou do espírito de sabedoria que estava sobre Moisés e transferiu para Josué. Então, aquele espírito era um dom de sabedoria, que foi transferido aos 70, inclusive a Josué. E por que isso aconteceu? Porque Moisés estava cansado, e ele lidava com tudo sozinho. Então Deus pôs no coração dos 70 o mesmo discernimento, a mesma visão, o mesmo alinhamento que Moisés tinha. E aí eles repartiram a carga. Qual é o nome disso? Transferência de unção. Você pode até assustar, ter medo com o termo transferência, mas eu não acho outro. Eu diria, mas eu gosto, é impartation. A palavra impartation no inglês é impor mãos. Impartation, colocar as mãos. Então aqui, nós temos literalmente um padrão de como receber uma unção específica. Eu vou fazer a seguinte pergunta para os irmãos. Você responde para você. Quem
você admira tanto, que ficaria feliz se Deus lhe usasse como sua referência? Ninguém é dono da unção que possui. E existe um negócio na unção que é interessante. Presta atenção, o princípio ativo entre você e a unção é a unção. Quase nem é você que escolhe a unção. É interessante que isso é chamado. Você passa a amar do ministério de libertação. E aí tudo que você vai ler e assistir é sobre libertação. Parece até que você foi escolhido para o ministério de libertação. Você passa a ouvir pregadores ou pregadoras, que aí o outro ouve e fala assim, mas gente, é tão sem graça, como é que você gosta? É porque quando se trata de unção, diferente da vida de chamado, que as pessoas entendem aí que Deus predestina para ir para o céu e para o inferno, isso não existe, mas no chamado existe sim. Não há escolha. Quando se trata de unção, basicamente nós somos mais que escolhidos do que escolher. Você vai lá e assiste um evangelista e aquilo se apaixona. Você fica apaixonado quando você vê um pregador levantando um paralítico, quando ele prega e faz apelo e aquela multidão aceita Jesus. Pronto, é o seu chamado. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? A resposta mais simples, você nunca mais esquecer. Sabe qual é o seu dom? Sabe qual é o seu chamado? É aquilo que arde no seu coração. O que queima é o seu chamado. Você pode admirar os outros, pode gostar, mas o que queima é o seu chamado. E aí o que uma pessoa tem que fazer diante disso? Investir no seu chamado. E o investimento começa com o espiritual. Depois ler, depois isso, mas você tem que entender, gente, parece que eu sou... Lá no céu existe um algoritmo. Você já viu o algoritmo da internet? A internet descobre o que você gosta em 1 minuto ou menos que isso. E ela começa a mandar todas as propagandas para você. Sabe por que ela faz isso? Porque ela ouviu você falar. Ou então, se você fez uma pesquisa mais de 3 vezes, ela entende que é o que você gosta. Então, irmão, sua lupinha do Instagram é o seu algoritmo. Ali está todos os seus gostos. Uma vez eu estava pregando para 5.000 homens e falei assim, quantos de vocês têm coragem de mostrar a lupinha para sua esposa? Pastor, arrumando treta na casa dos outros. Eu não, a lupa não é minha. Não é verdade? O problema é seu que está escondendo coisa arada aí. Agora, vamos lá. Lá no céu existe esse algoritmo. O algoritmo é esse. Você se apaixona por um dom, você se apaixona por um ministério e o Espírito Santo começa a lhe alimentar nisso. Você chega numa livraria, só vê aquele tipo de livro. Você está num culto, nossa, Deus falou comigo. Às vezes não tinha nada a ver, mas você entendeu. E esse é um algoritmo espiritual que faz você entender que você tem que investir nisso. Irmão, eu amo pregar ensinando. Não sou basicamente um tipo de pregador de congressos. Eu sou pregador de culto. Congresso eu vou ensinar coisa para só líder, pastor. Vem cá, você é batizado com o Espírito Santo. E aí? E aí não é o meu jeito. O meu jeito é pregar ensinando, é pondo aqui, é ensinando. E eu não consigo fazer diferente. E aquilo num congresso, está todo mundo voando, na hora que eu pego, cai o ambiente assim. Então eu não aceito convites de estádios. Para eu ir no estádio, como eu sou um evangelista, minha mensagem vai ser de 15 minutos, com um apelo e depois orar por milagres e libertação. Aí é outra coisa. Mas normalmente, congresso de ginásio, de estádio, não sei o que, normalmente eu não aceito e não é arrogância minha.
eu já sei identificar o meu ministério. O que eu tenho que fazer. Quando eu faço o que eu tenho que fazer, o resultado é uma maravilha. Quando eu saio daquilo, não é legal. Não é legal. Eu já sei qual é o meu algoritmo espiritual. Eu abro o meu computador, meu celular, meu tablet. A hora que eu vou lá, no histórico do YouTube, só aparece avivalista. Não aparece nada. É só evangelista, é só avivalista. Eu sei por quê? O dom, o poder, a unção é o ativo entre você e ele. É ele que entrega, é ele que dá, porque a todos os... Então quem pode fazer milagre? Todos os que creem. Não existe um só milagre que é especificamente de um elite espiritual de cima do púlpito. Isso não existe, irmãos. Os sinais seguem a todos que creem. Então eu vou concluir aquilo que eu estava falando no exato momento que caiu a luz. Escute bem. A coisa mais fácil acho que voltou. A coisa mais fácil na transferência de unção é que a unção te arrasta para ela. Ela te suga. É o imã. Não é você, ela te busca. A unção vai atrás de você. Quando você chega em mim e pede transferência de unção para determinada coisa, é porque ela já te atraiu. Olha o que Jesus disse: quando eu for, a todos atrairei após mim. Então, quando se trata de poder, de graça, de unção, você é atraído. Aí você passa a amar aquilo. Então, por exemplo, quantos anos você tem? 13. Você tem 13 anos. Está meio bagunçado o negócio aqui. Você é o rapaz que falou ontem. Depois de fazer bullying com seus amigos, tudo. Você tem 13 anos, não sei se você vai saber responder a minha pergunta. Mas existe alguém no Evangelho que atraiu você para querer ser usado daquela maneira? Quem? 5? Você gosta de 5? Tá, fala os 5. Lucas, Brito. Cara, não quer nada. Vamos esquecer os vivos. E me joga 2 aí. Porque isso é um teste para eu saber se você está antenado. Vai lá.
Falar do Lucas, do Brito, do Felipe, do Hernando, do Eliseu é fácil, está aqui pertinho. Mas vamos lá, só dois. Moiou, né? Moiou, né? Você ouve quem? Existe um problema hoje grave para receber unção, irmão. O irmão passa a semana inteira assistindo 10 pregadores no YouTube. E ele vem na igreja dele ouvir uma vez o pastor dele. Isso é uma concorrência desleal. Você sabe que quem muito cisca não voa. Unção é algo caríssimo e raríssimo. Essa unção vem, só que assim, você é de 13, eu da sua idade também eu não identificava nenhuma unção. Mas eu tenho um histórico sobre isso, que fui marcado com esse histórico. E eu vou contar daqui um pouco. Uma outra unção no Velho Testamento, que é famosa, você vê quando as pessoas vão falar, só fala dessa, esquece. Para mim, o texto de Moisés é mais poderoso do que o de Elias. O texto é 2º livro de Reis 2, verso 9 ao 15. Elias pediu as contas para Deus e Deus deu as contas para ele. Só que Deus deu para Elias um Elias plugin 2.0. Porque Eliseu era Elias dobrado. Aleluia. Gente, o Eliseu é o cara mais doido da Bíblia. Pra você ter uma ideia, Elias não conseguiu matar Jezabel. Eliseu conseguiu. Aí tem gente que fala, mas Eliseu matou os meninos com as ursas. Não, as crianças, não eram crianças, adolescentes. E adolescente na Bíblia era 17, 18 anos. Jogavam comidas e frutas podres toda vez que um profeta passava. Jogava pedra, agrediam os profetas. Aí Eliseu cansou. Então fala assim, nossa, Eliseu, não sei o quê. É sério. Presta atenção. Elias decide não trabalhar mais para Deus. E diz assim o texto. Vamos ver lá. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tirado de ti. Disse Eliseu, abusado, eu quero, presta atenção, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Irmão, põe outro nome nisso, não tem como. Eliseu está falando o quê? Eu quero fazer em dobro o que você fez. Ele disse, eu quero uma porção dobrada. E esse negócio aqui é tão forte que a Bíblia registra 7 milagres de Elias. E ela registra 13 milagres de Eliseu em vida. E mais um depois que morreu, que é quando joga o morto sobre seus ossos e o morto ressuscita. O homem era poderoso ou não era? Porque esse negócio de unção fica na carne, unção fica na mão, unção fica no corpo, unção não fica impregnada no espírito. Unção é virtude, é poder, e poder fica na carne, o espírito habita o espírito. Por isso que Deus manda você pôr a mão, porque a unção está na carne. Aquela mulher só esbarrou em Jesus. E a sombra de Pedro? Por isso que a mão que abençoa não pode amaldiçoar. A unção, ela fica impregnada, por isso que a gente treme, por isso que esse determinado culto de unção, um servo de Deus passa perto da unção, já apaga o outro lá. Eu me lembro de uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Com 12 para 13 anos, eu tinha chegado na casa da minha avó,
E a minha avó começou a me levar para a igreja para curar meu coração. Mas eu nunca fui ex-nada na minha vida. Nunca desviei, nunca estive em bar, motel, nunca fui ex-nada na minha vida, irmão. Nunca. E minha avó descobriu que tinha uma cruzada evangelística em Goiânia de um pregador americano chamado Morris Cerullo. E ela me levou nessa cruzada. O ginásio entupido de gente, mas ela chegou muito antes de todo mundo para sentar na frente. E eu e a minha avó sentados na frente, dali vem o pregador americano. E o pregador está pregando, daqui um pouco entra um paralítico sem cadeira de roda. Vocês lembram como eles andam? Eles têm um toquinho no cotovelo e no joelho. O paralítico sem cadeira de roda, ele anda assim. E lá vem um camaradinha. E para do meu lado. E eu estou ali sentado e o paralítico está ali. Ele estava com um panfleto da cruzada na mão. E ele foi lá. Daqui um pouco o pastor americano encuca aquele paralítico. E o intérprete olha para o paralítico e diz: ó, ele mandou você ficar de pé. O paralítico olhou e disse: quem? Eu? Ele mandou você ficar de pé. Ele disse: mas eu não tenho perna. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul, não, do Mato Grosso, cidade de Coxim, e chegou um camarada de óculos, e eu novo, logo eu pensei: é cego, está de óculos, é cego. Eu fui, arranquei o óculos dele, pus a mão no olho, falei: qual é o seu problema? Ele falou: eu não tenho olho. Falei: fica aqui que eu já volto. Ele está até hoje me esperando para orar por ele, não voltei não. O cara não tinha olho, irmão. Eu dei ali uns migué, umas baratinadas e saí de perto do cara. Como é que eu vou orar para o cara enxergar? Pelo menos um olhinho para enxergar tinha que ter, não é não? Aí o pastor está olhando para o cara da cadeira e ele levanta. E aí o paralítico: eu não tenho perna. Eu não perguntei se você não tem perna. Levanta logo. E eu fiquei bravo com o pregador. Eu queria que o pregador se lascasse, ó. Você já teve a chance de conhecer um pregador que você não foi com a cara dele? E aí agora você começa a torcer para ele se lascar? Mesmo você fala assim: não, esse surdo não vai ouvir. Você torce pelo não milagre, só para o pregador se lascar. Só porque você não foi com a cara do pregador, não vai enxergar, vocês vão ver aí. Oxe, tem crente assim, tu acredita nisso? Que ele quer que o doente se lasque só porque ele não gostou do pregador. E aí eu estou ali torcendo para o pregador se lascar. Ninguém vai ser curado, vó. Esse pregador aqui é um carnal. E o pregador: levanta, ele não tem perna, levanta, não tem perna. Falei: isso aí, fica aí. O cara está humilhando o pobre do doente aqui, fica aí, não sai daí não. E eu, moleque, gente. Daqui um pouco o pregador pegou birra o paralítico pegou birra do pregador. Olhou para o pregador, Morris Cerullo, e disse assim: então você quer que eu fique de pé, né? Quero. Tá bom, eu vou ficar de pé. Gente, as pernas do homem batiam na nuca. Era tudo virado assim para trás e batia na nuca as pernas. Ele falou: eu vou ficar de pé. E ele começou a esticar o braço. E à medida que ele esticou o braço, ele nem percebeu. Eu estava do lado, minha avó do lado, a perna dele ia desgrudando assim, ó. Irmão, eu escutei, fica até hoje com barulho, o barulho dos ossos, ó. E aí, o cara nem percebeu, daqui um pouco ele estava completamente de pé. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Você não está na carne de homens de Deus possuidores de dons poderosos. Deus permite algumas coisas na vida deles para o povo não idolatrá-los. Às vezes você olha um pastor com muita unção, você fala: o cara é insuportável. Não gostei, é de propósito. Eu parei para pensar sobre isso. Gente, dói muito na gente carregar muita unção. As pessoas confundem as coisas.
E aí, você tem que viver se escondendo. Esse dia eu estava no aeroporto. Não, no cinema. Eu e minha esposa. Só eu e ela no cinema, 3 da tarde em Londrina. Passando um filme do Nicolas Cage, Apocalipse. Eu falei, bora. Só nós. Lá no cinema, 3 da tarde. Daqui um pouco entrou um casal. Não tinha mais ninguém no cinema. Eles sentaram na fileira de trás, bem na minha direção. Gente, o cinema inteiro para sentar. Aí eu fico a minha cabeça, eu não consigo entender essas coisas. Por quê? Para quê? Ficar fungando no meu cangote. E levantando as pernas, falei, o cinema inteiro. Deu 10 minutos, o camarada bate no meu ombro. Olá, pastor. Eu olhei para a cara dele e falei, pastor, é? Você está me seguindo, irmão? Ele falou, pastor, o senhor não vai acreditar, mas eu juro, não estou. Mas eu vou te contar uma história. Eu falei, irmão, está passando um filme, você quer me contar uma história? Não, mas eu vou te contar, é rapidinho. Eu estava em casa ontem, na madrugada eu tive um sonho, e num sonho um homem apareceu e disse, amanhã, 3 da tarde, você vai no cinema. E você vai encontrar o pastor Hernani. Você sabe qual é a cara que um colérico faz nessa hora? Assim. E eu olhei para a cara dele, a minha vontade era voar. E ele contando essa história que um anjo apareceu e mandou ele ir no cinema. Como é que eu vou acreditar nisso, gente? Deus falou, vá no cinema, 3 horas. Falei, irmão, vou te contar outra história. Eu estava há 10 anos atrás no estádio em Santarém. Tinha 60 mil pessoas, eu pregando, orando para os enfermos. Chegou um camarada, olhou para mim e disse, eu falei, tu é surdo? É ele. Eu olhei para ele, e aquele cara olhava para mim e dizia, eu olhei para ele e disse assim, você não é surdo. Ele, mas tu vai ficar surdo a partir de hoje. E ele ficou surdo na hora, se chama milagre reverso. E tu tá com dó do surdinho, né? O fato dele quase blasfemar com o Espírito Santo, você não parou para pensar. E ele ficou surdo. E o senhor não orou para ele ser curado? Eu não, fui embora. Passou 6 meses, eu voltei. Estou lá pregando. Quem aparece? O não surdo. E de repente ele olha para mim conversando, fala, tu está me ouvindo? Ele falou que estava, eu peguei o espírito de Jonas. Igual o Jonas, quando ficou bravo que Deus perdoou os ninivitas, eu fiquei. Falei, não é possível. Você está ouvindo? Não, calma, pastor, calma, antes o senhor me fizer surdo de novo. Eu me arrependi, pedi perdão a Deus, Deus reverteu e mandou eu vir te pedir perdão. Falei, irmão, porque dependesse de mim, você ia para o céu surdo, seu miserável. Isso é brincadeira que se faça, blasfemar, zombar das coisas de Deus. Tenha como exemplo. Ele ainda pegou o microfone, contou, trouxe um temor grande na igreja. E eu contei para o rapaz no cinema. Falei, deixa eu te falar um negócio. Se você estiver mentindo para mim que esse sonho, que esse negócio aí, eu vou orar, mas não é o Espírito Santo que você vai receber, não. Topa? Topa, eu oro. Ele olhou e disse, eu topo. Aí me deu uma vergonha. E a minha esposa, vai. E eu fiquei numa vergonha tão grande, o moço estava falando verdade.
Falei, tá bom. Ali o filme rolando e o cara querendo unção no cinema. Levantei ele, a mulher, e falei, receba o Espírito Santo. O cara caiu e um peteco. E xaralabalabarecalabala. E eu querendo assistir o filme, e ele xaralabalabalabala. E ele querendo assistir o filme, e ele xaralabalabalabala. O filme terminou e o cara não saía do chão. Minha mulher falou assim, e agora? Eu falei, agora o problema é dele. Não sou pai dele, não sou pastor dele, não é meu filho, não é nada, ele quis. E o povo entrando para outra sessão e o cara... Você já imaginou, irmão? Essa história é interessante porque a minha história com transferência de unção começa nessa idade de 12, 13 anos. Eu numa birra do Morre Cerulo, porque, só que depois que o cara começou a andar, eu olhei e falei assim, esse cara é de... esse cara é um santo homem de Deus. Tem que mandar o cérebro para a NASA. Na mesma hora que eu estava xingando, eu já estava, glória a Deus. Aleluia. Passou-se os anos, eu apaixonei no ministério do cara, irmão. Eu não escolhi o ministério, não escolhi ser evangelista, nunca. Eu falei, você é evangelista. O meu coração queimava. E eu comecei a comprar tudo que é fita cassete, comecei a comprar tudo que é livro, comecei a comprar de tudo do Morre Cerulo. Lá para os meus 16 anos, descobri que Morre Cerulo, já estava morando em Curitiba, Morre Cerulo estaria em Belo Horizonte. Comprei uma barraca. A conferência do Morre Cerulo seria lá no Minas Center. Pus a barraca na frente do Minas Center. O que eu queria? O que minha avó quis sempre, ficar na frente. Mas ninguém nunca tinha pregado para mim sobre transferência de unção. Eu falei assim, esse cara vai pôr a mão na minha cabeça. E vai lambrecar minha cara com óleo cheiroso. Então lá, começou a conferência, eu só fui o primeiro. Falei, a hora que ele vier, eu ensaiei umas palavras em inglês. E a palavra era, pray for me, please. Mas não nessa entonação, era pray for me, please. Pray, eu fui decorando, pray for me, please. Pray for me, please. Falei, a hora que ele passar, eu vou parar na frente dele. Senhor, pray for me, please. Já estava tudo esquematizado. Lá vem Morre Cerulo caminhando, só que eu não contava que ele estava com 2 seguranças, americano brabo. Quando ele passa por mim, eu paro na frente dele, Sir, pray for... Pá! Sai daqui, moleque! Fiquei tão chateado, voltei para a cadeira, sentei, amargurado. Segundo dia, falei, vamos lá de novo, eu não desisto. Lá vem Morre Cerulo caminhando. E eu paro na frente do Morre Cerulo, Sir, pray, sai daqui, moleque. Os segurança deles estavam endemoniados. No terceiro dia eu já estava desanimado, irmão. Quando eles entraram, já olharam me procurando. Falei, deixa quieto. Esses camaradas carnal não querem que eu receba oração desse americano. Deixa isso para lá. Sentei, sentou um segurança do meu lado, o segurança do outro lado. E eu fiquei olhando para ele e pensei, esses caras aqui, esse torque deles não vai a lugar nenhum. Eu dei uma arrancada aqui, é 3 dias para me pegar. Não vai para nenhum lugar esses baleios aqui. E os caras sentados do lado me encarando. Morre Cerulo pregando. Eu falei assim, só tem uma hora que esse camarada está pregando que ninguém está com ele. Olha lá, está livrinho. Os seguranças não estão lá. Irmão, mas é muita traquinagem. O pregador, tinha umas 15 mil pessoas. O pregador está pregando. E eu dei uma olhada para 1,
Dei uma olhada para outro. Tchá! Saí correndo. Irmão, em 2 minutos eu estava em cima do púlpito e os caras não tinham levantado ainda. Quando eu fui subindo na direção do Moshe Cerulo, estava ele e o intérprete. E era muito mais liso que aqui, tinha um tapete em cima. A hora que eu pisei no tapete, o que é que você pensou? Irmão, veio eu, o tapete, a mesinha da água, o Moshe Cerulo, o intérprete, tudo no mesmo tapete, assim. Irmão, esse homem, esse Moshe Cerulo, ele ficou tão revoltado que ele levantou e o segurança me tomou pelas pernas e não sei o quê. Ele olhou e falou: para tudo! Eu sei o que ele quer. E dizia o intérprete, tu quer unção, né? Eu falei, unção. Tô vendo, já percebi. Você quer muito? E ele ficava naquele negócio. Tu quer unção? E molhando a mão de óleo. É unção, né? É unção, né? É unção. Então vem cá, que eu vou te dar unção. Você quer? Calma, unção. E eu desmaiei na hora. Não sei se foi com tapa. Eu fiquei com a marca da mão dele por muito tempo assim no rosto. Pensa num tapa. Recebe! Pá! Ele descontou. Mas o Moshe Cerulo, ele é meio vingativo. Eu estava numa conferência dele e do Benihim. O Benihim foi e chamou a mulher dele. E recebam só, a mulher dele caiu. Mas se não bastasse, o Benihim mandou levantar de novo. Puf! E a mulher levantava e caía, levantava e caía. Chegou uma hora que o Moshe Cerulo estava nervoso. E o Moshe Cerulo é vingativo. Ele foi na conferência do Benihim. E sabe o que ele fez? A mesma coisa que a mulher do Benihim. Tu recebe, tu recebe, tu recebe. Aquela unção que ele me deu foi uma vingança. Irmão, mas deixa eu te contar uma coisa. A partir daí, acabou minha vida. Eu não prestei para mais nada. Todo doente que eu orava eram curados, paralíticos passaram a andar, crianças começaram a receber o Espírito Santo. Aonde eu ia, eu estava de posse daquela mesma unção desse servo do Senhor. Uma outra unção que eu recebi também foi de um pregador americano que não crê em transferência de unção, muito pelo contrário, ele é contra. Mas para mim não importa, o que importa é receber o que ele tem. E eu descobri que esse pregador estaria pregando em Água de Lindóia, John Piper. O que eu queria? Eu já era evangelista, mas eu queria ser um grande expositor da Bíblia. Eu queria ser um grande estudioso, eu queria ser um grande intérprete. Eu não tinha nenhum livro escrito ainda. E o John Piper tem uns 300. Eu ficava admirado como aquele homem pregava, eu ficava admirado como ele ensinava, porque nisso os tradicionais são muito bons. Eu ficava admirado dos livros dele. Peguei uma turma minha e fui para Águas de Lindóia. O meu Pray For Me já estava mais rebuscado. John Piper estava pregando. Eu entrei numa choradeira, tinha 5.000 presbiterianos, eles ficaram tudo me encarando assim. Quem que é esse que está chorando aí? Que coisa esquisita. E eu deitava no chão, aquilo que só a gente sabe fazer de bom. E eles ficaram olhando assim. Tem problema, eu estava no meio deles. Daqui um pouco, John Piper desce do púlpito. Eu estou bem parado. Eu disse, Sir, a night in transfer, please, pray for me. Ele olhou para mim, tomou um susto e disse assim, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Come on. E deu um abraço. E ele abraçou por 10 minutos. Ele não disse uma palavra do tipo receba. Ele não disse eu te transfiro. Ele me abraçou. E esse pastor entrou numa crise de choro tão grande. E eu então estraguei a blusa dele de tanto ranho do nariz. Que eu não conseguia, porque ele me apertou e eu via que saía um monte.
Gente, 10 minutos abraçado nesse homem foi uma experiência fantástica. Pois eu fui embora. Ele não orou, não transferiu. Irmão, eu abri a Bíblia e a letra ficava grande. Eu abri a Bíblia e falei, meu Deus, como eu nunca percebi isso aqui na Bíblia. Na hora veio na minha mente, eu recebi a transferência. Aonde eu vou, eu sou elogiado pela maneira da exposição dos livros, que até uma criança lê, mas um professor universitário elogia. Isso é graça, isso é unção, isso é transferência. Primeiro, você tem que desejar essa transferência. Amar essa transferência. E se preparar para recebê-la. Como no caso de Elias, Elias subiu, texto lido, e a unção dele ficou sobre Eliseu. Eu vou concluir com Romanos 1:11. Vocês falaram, mas eu tenho que ministrar. Aí vale a pena, né? Presta atenção. Alguém pode me perguntar, pastor, todos os textos lidos são bacanas, mas eu quero um texto no Novo Testamento que prova a doutrina da transferência de unção. Bom, ela está aqui. Porque desejo ver-vos para vos fazer o quê? Agora presta atenção na palavra algum dom. Não é a palavra de algum dom. Porque se ele fala de algum dom, ele pode estar falando, anseio ver para orar para você ser curado. Anseio ver para orar para você receber o Espírito Santo. Não, ele disse, eu quero ver você para comunicar, transferir algum dom. Agora, a palavra comunicar, aqui nós estamos numa arque. Vamos ver essa palavra em todas as versões da Bíblia possível? Põe numa NVI. Arque, aqui é a arque. NVI. Anseio ver-vos a fim de algum dom. Então vamos ver se realmente não é isso. Primeiro, texto diz comunicar algum dom. Segundo texto, repartir, compartilhar algum dom. Vamos ver também na ACF, o pessoal ali é bom, viu? Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom. Que coisa, né? Se você tem a King James, vamos ver como que a King James tem esse texto. Eu acho que a King James não deve ter. Tem! Pois grande é o nosso desejo, meu coração, em ver-vos para compartilhar algum dom espiritual. Então vamos lá, irmão. A transferência é inquestionável. Você pega, por exemplo, essas crianças, algumas que foram carregadas ontem, e segundo alguns pais, ficaram orando em línguas a noite toda. Você acha que essa carga de unção foi o quê? Foi uma transferência, que elas nunca mais irão esquecer. Você sabe o que o Espírito Santo me fala sobre isso muitas vezes, o que as crianças recebem? Existe um negócio que nossa mente recebe e absorve, chamado memória emocional. Um dia eu cheguei para Deus e realmente perguntei, por que no meu ministério tem essa característica fortíssima com crianças? E o Espírito Santo me falou, sabe o que é isso, Hernani? É memória. É o Espírito Santo trazendo em você uma memória que você nunca mais irá se esquecer. Eu falei, uau, faz todo sentido. Memória espiritual, de que você foi cheio do Espírito. Então, esse óleo é derramado, é despejado como transferência. Tem gente aqui hoje que vai receber unção para levantar paralítico.
unção para ressuscitar morto. Tem gente que vai receber unção para lidar espiritualmente com crianças. Toda criança que ele for lidar vai receber o Espírito Santo. Vamos. Primeiro você precisa valorizar a unção, expectar ela. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante o mais alto que você puder. Tu és digno de tudo. Você já está identificando a unção? Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Cante o mais alto que puder. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Você quer unção? Ó Senhor, você precisa ser competitivo. Te exaltamos, Oh, te exaltamos, te exaltamos. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Grite isso, grite. Tu és digno. Mais alto. Yeah.
te exaltamos. Há fogo! Ó Senhor. Segura ela aí. Há fogo! Pega a unção aí agora. Pega. Há fogo! Fogo, poder. Unção. A unção vai ser tão forte que vai doer. Pega essa unção agora. Segura! Pega o fogo. Pega o fogo. Pega o fogo. Pega o fogo. Aleluia. Levanta as mãos. Pega. Receba a transferência. Recebe aí agora. Levanta a mão e cante o mais alto que puder. Diga, Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo Espírito, Receba dom de poder. seja bem-vindo. Irmãos, eu vou descer. Fica comigo. Santo Espírito, Xaradadababaragadalabá. Seja bem-vindo. Levanta a mão e cante. Santo Espírito, seja bem-vindo. Santo Espírito, seja bem-vindo. Santo Espírito, seja bem-vindo. aleluia. Transferência. Vamos, igreja. Recebe. Receba a transferência. Vai recebendo onde você está agora. Fogo, poder. Transferência. Eu quero que os pastores venham aqui. Vamos lá.
Seja bem-vindo, Santo Espírito. Santo Espírito. Deixa ele, pode deixar aí. Seja bem-vindo. Eu quero que você cante o mais alto que puder. Santo Espírito, seja bem-vindo. Santo Espírito, Seja bem-vindo. Xarrebecadiribedarbalabás. Seja bem-vindo. Eu quero ouvir só a igreja gritando ao Espírito Santo. Santo Espírito, seja bem-vindo. Rigaçibiricalabás. Irisorrebassondonderecalabás. Seja bem-vindo, Santo Espírito, Santo Espírito, seja bem-vindo. Oh, regaguedarrecadalabás, xinderrequesundorrocoderalabás. Agora com a mão levantada, aleluia, toda a igreja, aleluia. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito de Cristo. Aleluia. Comemore a presença do Espírito. Aleluia. Receba a transferência agora. Vamos lá! Olhe bem, eu vou transferir sobre os pastores e todos eles vão descer e transferir a mesma unção. Irmão, está muito forte a unção aqui. O pessoal da equipe, suba aqui para ajudar. Aqui, atrás. Transferência. Transferência. O que é que você vai fazer? Fala, Senhor, eu quero a unção. Tal, isso. Agora será a hora da transferência. Cadê? Irmã aqui, ó. Cadê as irmãs? Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Transferência. Te damos toda
ressuscitar mortos. Te damos glória, honra, te adoro, meu Senhor. Transferência. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória e honra. Te damos te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Agora levanta a mão e grite: te damos, te damos, te damos. Vão passar tocando. Eu vou pedir o seguinte, pastores: não coloque a mão na cabeça de alguém que atrás não tenha alguém preparado. Então, o pessoal da equipe agora vai ter que se desdobrar. Vai segurando. Se perceber que não tem alguém, espera chegar. Mas eu quero que toda a igreja receba transferência. Agora, você vai manter a adoração. Te damos toda. Vão, leve unção, leve unção. Glória. Vão. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Aleluia! Te damos
Santo, seja bem-vindo. e Santo Espírito, Seja bem-vindo. seja bem-vindo. Você que quer unção, vai chegar na frente. Pastores, vão até as cadeiras também. Seja bem-vindo. Santo Espírito, Santo Espírito, seja bem-vindo. Unção, unção. Santo Eu quero ouvir as línguas fortes. Prepara para receber unção orando em línguas. Vamos lá, recebe unção onde você está. Vão até as cadeiras, pastores. Transfere unção. Tu és santo, santo. Vamos. É o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor, é o Senhor Deus, poderoso, digno. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor. é o Senhor Deus, poderoso, Ei! digno de louvor. E tu és santo, santo É o Senhor. é o Senhor Deus, poderoso, Recaço de Rebeca. digno de louvor, digno de louvor. Agora levanta a mão. Cante alto e forte. Aleluia. Aleluia. Poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Recebe unção. Transferência. Transferência. Aleluia. Transferência. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante como você nunca cantou. Aleluia. E aleluia. E santo
Santo. Eu quero ouvir você. É o Senhor.